Bom, vamos lá então, já marquei as informações importantes aí para facilitar. E aí agora a gente vai fazer a resolução, tá? Essa parte aqui ela é um pouquinho difícil, não costuma cair desse jeito aqui no Enem, tá? O que costuma cair é essa parte de você analisar a função do período máximo ao período mínimo. É muito comum, igual se vocês analisarem aquela questão que a gente fez ontem, né? Tinha essa ideia que era do Enem de 2015, então tem mais ou menos essa ideia. Então vamos fazer de novo o círculo trigonométrico aqui só para dar uma lembrada, né? Então agora a gente tem que analisar o eixo do cosseno, certo? Então eu tenho mais 1 e menos 1 para cá, porque o raio é unitário, e aqui no centro eu tenho o zero, tá? Então quais são os valores máximos que o cosseno vai atingir? Mais 1 e menos 1, porque o raio é unitário, ou seja, a unidade é 1. Então, para cá é 1 negativo, para lá 1 positivo. Então, os valores que essa parte da função vai atingir, repara que é mais ou menos a mesma ideia, né? Do exercício anterior. Então, vai ser mais 1 e menos 1, porque é os valores máximos para o cosseno, certo? Assim como o seno também. O que acontece? No exercício anterior, aquele que era da Fundação Getúlio Vargas, a gente colocou o contrário, né? Por quê? Quando a gente queria saber o ponto máximo, a gente colocou menos 1, e o ponto mínimo a gente colocou mais 1. Por que a gente fez isso? Por causa da amplitude. A amplitude, não sei se vocês estão lembrados, era menos 800, então era o contrário, né, da situação. Agora aqui não, aqui é mais 20, ou seja, ela oscila, né? 20 para cima e 20 para baixo de um valor que a gente identificou lá no começo, aí que a gente estava estudando, um valor que a gente chama de nível de equilíbrio. Então o que acontece aqui? Nesse caso, quando a gente quiser saber a pressão máxima, a gente vai jogar o maior valor aqui, que é o positivo. Quando a gente quiser saber a pressão mínima, a gente vai jogar o menor valor, o valor negativo. Porque esse caso aqui agora ela não é oposta, tá? Então, como que vai ficar a pressão? A pressão, vou pôr aqui P, vou pôr PT mesmo, vai. Sem piadinhas, hein? A pressão máxima, o que nós vamos fazer? No lugar desse camarada aqui, nós vamos jogar o maior valor possível que ela pode atingir, que é o mais 1. Então vai ficar como aqui, ó, 100 mais 20 vezes 1. Certo? Geralmente é isso aí que pede no Enem, hein? E a pressão mínima, eu vou colocar o 100 mais 20 vezes o menos 1, que são os valores possíveis para o cosseno, tá? Essa parte é mais difícil chegar nesses conceitos, mas isso aqui é tranquilo de fazer, tá? Só analisando com vocês. E se aqui tivesse o menos, certo? Aí já mudaria essas paradas aqui, tá? Então se tivesse o menos seria o contrário, ou seja, o que seria o contrário? Se eu quisesse saber o valor mínimo, eu teria que jogar o menos 1. Se eu quisesse saber, se eu quisesse saber o valor máximo, eu tinha que colocar o menos 1. Se eu quiser saber o valor mínimo, eu tinha que colocar o mais 1. Então inverte, né? Por que inverte? Porque é o oposto, o contrário, tá? Bom, resolve aí, vocês não vão ter dificuldade de fazer essa parte. Agora eu vou fazer a parte do batimento cardíaco lá por minuto. Já coloquei aqui algumas coisas. Bom, vou apagar essa parte aqui, que aqui a gente já fez algumas vezes, né? Bom, primeiro o que nós vamos fazer? Eu coloquei o período que a gente analisou pelo gráfico, π sobre 3, certo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse valor que ele deu aqui, 19 19π aproximadamente 60. Nós vamos isolar o π, porque a gente vai jogar ele aqui para usar o período de batimento cardíaco. Então vai ficar assim, esse 19 ele está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividir. Então vai ficar 60 sobre 19. 60 não dá para dividir por 19, tá? Então a gente vai deixar do jeito que está aí a fração. Esse valor nós vamos substituir aqui, tá? O que nós vamos substituir? No lugar do π vai ficar aquele camaradinho ali, aquela fração. Então vai ficar assim, ó, 60 sobre 19 dividido por 3. Esse caso aqui de fração aqui dá para dividir direto, não precisa inverter não, tá? Vou fazer 60 dividido por
3, que dá quanto? Dá 20, né? E 19 por 1 dá 19, né? Lembrando que aqui embaixo, quando está só o 3, é igual a 1, certo? Aí o que acontece? Esse período aqui está em segundos. Então esse é o período de batimento de cardíaco aí que ele colocou, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar esse batimento para minutos, porque ele quer saber para minutos. Então se esse tempo está em segundos, para transformar em minutos, nós vamos usar a relação. 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Então é só a gente multiplicar. Mas vamos aqui, vamos colocar primeiro aqui, aqui é a sigla, tá? Batimentos por minuto, certo? Então vou colocar 1 por período, que é aquele lá, 29, ou 20 sobre 19, certo? O que acontece? Divisão de fração aqui, tá? Vou fazer até aqui no cantinho. Essa aqui é 1 por 1, né? Certo? E aqui seria 20 sobre 19. Não dá para dividir direto, como é que nós fazemos? Permanece a primeira, vou fazer aqui na parte de baixo. Permanece a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é essa daqui, não é? Então vai ficar 19 sobre 20. Multiplicando aqui, vai ficar 19 sobre 20. Por que isso, professor? 19 vezes 1 dá 19, 20 vezes 1 dá 20. Ou seja, o período aqui seria o contrário, né? O inverso aqui, tá? Daquela fração, tá? Também esse tempo está em segundo. Como ele quer saber em minutos, então o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa fração por 60, né? Por que isso? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se eu tenho o tempo em segundos, bato multiplicar. Aí, vou deixar essa parte para vocês fazerem, tá? Ó, só a dica, né? Dá para cancelar um zero com esse daqui. Também dá para dividir os 6 por 2, tá? Aí vai ficar 19 vezes a simplificação. Aí fica mais fácil de fazer, tá bom? Então é isso. Acabou a situação agora de funções trigonométricas, né? Essa parte aqui é um pouquinho difícil, mas essa parte costuma cair. Lembrando que a gente colocou mais 1 e menos 1, porque tanto o cosseno quanto o seno fica variando entre esses valores por causa do círculo trigonométrico unitário, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos. Coloquem as dúvidas lá no canal ou no WhatsApp e até daqui a algumas semanas, né? Que eu vou ficar um tempo sem postar aula. Tchau, tchau.